Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Nós vamos ler dos versos 18 ao 22. Diz assim: De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admirados: Como a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos pela tua presença, pela manifestação do teu Espírito em nosso meio. E agora que temos lido a tua Santa Escritura, pedimos a ti que nos auxilie, nos ajude a compreendê-la, que o Senhor fale conosco por meio das Escrituras, e pedimos a ti, Espírito Santo, que abra o nosso entendimento, a fim de que possamos compreender o que o Senhor tem para nós diante desse texto. Nós, ó Pai, de antemão nos curvamos e nos rendemos à tua palavra, crendo que ela é poderosa e transformadora. E nós queremos sair daqui poderosamente transformados em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse texto, é um texto bastante confrontador. E o título que eu vou dar para esta mensagem é Juízo Inevitável e a Fé que Move Montanhas. Juízo inevitável e a fé que move montanhas. Mas antes de falar propriamente do texto, existem três coisas que afetam terrivelmente as pessoas, a humanidade. Uma delas é a peste, ou as pestes, Tivemos aí recentemente a questão do coronavírus, que afetou o mundo inteiro. A segunda coisa que afeta terrivelmente as pessoas são as guerras. Aqui na América, ou nas Américas, a gente não tem vivido guerras como temos visto no velho continente e agora mais recentemente lá na Ucrânia, com a Rússia. Mas as guerras afetam terrivelmente a humanidade e as pessoas. E uma terceira coisa, dentre muitas que afetam terrivelmente as pessoas, é a fome. A fome, ela muda a concepção e a própria maneira das pessoas existirem. Graças a Deus nós aqui não passamos fome, mas pessoas que passam fome, elas sofrem de uma forma terrível. E nós vemos pelas notícias que a fome tem afetado, e não é de hoje, mas talvez podemos dizer há alguns séculos, tem afetado milhões de pessoas ao redor do mundo. A fome tem afetado milhões de pessoas. E não sei se você já viu, já teve a oportunidade de observar que quando uma pessoa que está com muita fome, realmente passando fome, quando ela encontra comida, quando ela encontra o que comer, ou quando alguém dá alguma coisa para ela de comer, essa pessoa, quando ela ingere o alimento, o seu estado físico, o seu estado psicológico, o seu estado emocional muda quase que imediatamente, porque o alimento produz no seu corpo físico, na sua mente, até mesmo no seu coração, mudanças que nós que, graças a Deus, mais uma vez repetindo, nós que não passamos fome, a gente não consegue imaginar como que uma pessoa que
não tem o que comer, e quando ela recebe algo simples para comer, ela então reage da forma como ela reage, e o próprio corpo reage de uma forma muito diferente. As Escrituras, falando de Jesus, o apresentam como um homem muito bem fisicamente, um homem muito bem preparado fisicamente. Jesus, ele era capaz de passar vários dias e várias noites em jejum, e ele não tinha dificuldade em substituir uma refeição por algo que fosse mais importante que o Pai lhe pedia. Mas, no entanto, esse texto que nós acabamos de ler diz que Jesus estava com fome. Outros textos a gente vê Jesus exausto, né? Jesus com sede, mas aqui diz que Jesus estava com fome. Ele vem de uma sequência, né, de atividades, de ministrações, de viagens, e ele tinha ido para Betânia e agora estava voltando para a cidade, e ele estava com fome. E agora, mas o interessante é que a sua fome foi estimulada por ver aquela figueira frondosa, bonita, né? Cheia de folhas. Jesus viu aquela figueira cheia de folhas, e essa visão estimulou a sua fome. Eu acho que você já passou por isso, né? Quando você vai em algum lugar, né? Você tomou só o café da manhã, lá por umas 5 horas da manhã, e aí lá por umas 11h30, assim, você está passando na rua, ou um vizinho, né? A vizinha abençoada começa a cozinhar lá, aquele cheiro de alho, assim, sabe? A gente sente o cheiro de uma boa comida, a gente passa em frente de um lugar, né? De um bom restaurante, a gente fica estimulado, né? Você nem estava pensando em comer, mas de repente sente aquele cheiro, e aí você, nossa, que fome, né? Às vezes eu brinco e falo assim, é o cheiro de fome isso, né? Você sente o cheiro e é estimulado, a sua fome é estimulada, né? Jesus, mais ou menos foi assim, ele passou por aquela árvore, né, aquela figueira, e a sua fome foi ali estimulada. E, naturalmente, o que Jesus faz? Ele se dirige àquela árvore, aquela figueira, só que ele não encontra fruto. Ele não encontra fruto algum. E o que ele faz em seguida? Ele amaldiçoa aquela figueira, e aquela figueira seca imediatamente desde a raiz. A gente tem uma coisa importante nós observarmos antes de continuar aqui, sobre esse milagre, né? Nós estamos aqui nessa série, né, de milagres de Jesus. E esse é um milagre realizado na natureza, né, nos elementos da natureza. Mas é importante a gente observar que, de uma forma rara, nos milagres de Jesus, né, nós vemos Ele fazendo ou permitindo o sofrimento de algo que Ele criou. Esse é um milagre que realmente Jesus faz a árvore sofrer, porque ele faz uma declaração, ele amaldiçoa essa figueira, e essa figueira se seca imediatamente. E essa característica torna esse milagre confrontador para nós, e a gente vai ver daqui a pouquinho como ele é tanto confrontador, como também ele estimula, Jesus nos estimula de uma forma animadora. Mas vamos para a primeira parte aqui, essa parte do confronto. O relato de Marcos, no capítulo 11, verso 13, diz que não era tempo dessa figueira ou das figueiras darem fruto. Não era tempo das figueiras darem fruto. Mas Jesus assim mesmo amaldiçoa. Parece até estranho isso, né? Isso pode causar estranheza. Se não era tempo da figueira dar fruto, e ela não tinha fruto, por que Jesus então amaldiçoa essa figueira se não era tempo dela dar fruto? Mesmo não sendo época de figos, né, da figueira dar frutos, e todos sabiam disso, algumas árvores, e a figueira é uma delas,
elas tinham uma característica de que algumas delas davam fruto fora de época. E como que eles sabiam que uma figueira ou uma árvore frutífera estava dando fruto fora de época? No caso da figueira, é por causa das folhas. A folhagem bonita, exuberante e abundante indicava que aquela árvore tinha frutos. Então, a despeito de não ser época das figueiras darem fruto, aquela figueira em específico estava com a sua folhagem exuberante, verde e abundante. E isto era um sinal de que ela deveria ter fruto. E quando Jesus, então, vê aquela figueira cheia de folhas verdes, e qualquer pessoa naquela época sabia disso, Jesus tinha certeza, Jesus não, porque Jesus sabia que aquela figueira não tinha frutos, mas qualquer pessoa que visse uma figueira com aquelas características, ia ter certeza que ali tinha frutos, porque a aparência dessa figueira demonstrava isso. Mas, a despeito dela estar cheia de folhas verdes, indicando então que tinha frutos, não havia nada nela. Jesus usa essa situação para trazer um profundo ensino sobre o juízo de Deus, sobre principalmente a hipocrisia. E ele mostra também, usa essa situação para mostrar as consequências de uma vida de aparência. Além, evidentemente, de despertar em nós algumas reflexões escatológicas, acerca do que vai acontecer no fim. Então, o que nós vemos aqui é um cenário onde Jesus se utiliza de uma situação para falar principalmente contra a hipocrisia. E quem é hipócrita? Ou quais são as características de um hipócrita? O hipócrita, na realidade, ele é um falsário. Por que ele é um falsário? Porque ele demonstra ser algo que na realidade ele não é. Ele tem muitas folhas verdes, alguns parecem até um pavão, Gosta de se mostrar. Ele parece ter fruto, o hipócrita parece ter fruto, mas tudo isso não passa de engano. Ele engana as pessoas. Alguns hipócritas se auto-enganam e acreditam ser aquilo que na realidade não são. Mas como eu disse, o hipócrita ele é um falsário. E se a gente for sincero, a gente vai perceber que na realidade também existe um falsário dentro de nós. Existe uma pessoa falsa vivendo dentro de nós, que deseja mostrar ao mundo algo que não é, que deseja mostrar para o mundo que tem algo que na realidade não tem. Se nós olharmos para Mateus, no capítulo 12, verso 33, diz assim: pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Jesus, aqui, ele deixa muito claro que é pelos frutos que se conhece a árvore, não é pelas folhas. Não é pela aparência. Não é a aparência que vai dizer se a árvore é boa ou não. É pelos frutos. Jesus deixa isso muito claro aqui em Mateus 12, 33. O que o hipócrita, o falsário, mostra exteriormente, não representa o que ele é realmente. Por isso Jesus, ele usa essa situação e amaldiçoa aquela figueira, porque ela mostrava uma aparência, mas era hipócrita. Na realidade ele estava falando contra os hipócritas, principalmente os líderes religiosos da sua época. Mas não somente os líderes, porque aqueles que eram liderados por aquelas pessoas também viviam uma vida hipócrita.
Eles diziam amar a Deus, eles diziam achavam que adoravam a Deus, mas eles estavam em busca dos seus próprios interesses, eles estavam em busca da sua própria satisfação. Então o hipócrita é um falsário mesmo, ele tenta mostrar exteriormente o que ele não é. Ele parece ser santo, mas não é, quase um Denorex, né? Quem lembra do Denorex? Parece, mas não é, né? Tem alguns mais novos aí que estão com um ponto de interrogação na cabeça. Denorex, meu, o que é isso? Só a Dorinha que lembra do Denorex. Mas o hipócrita, o falsário, ele parece ser piedoso, parece ter comunhão com Deus, mas não tem. Ele parece ter atos de bondade, mas ele não é bom. Ele parece ser sábio, mas não é sábio. Parece ser humilde, mas é arrogante. Eu lembro de uma mensagem do pastor Silvio, já há muitos anos atrás, sobre esse mesmo texto, em que o pastor Silvio disse o seguinte, que o que Jesus fez para essa figueira, nessa declaração, né, foi o seguinte, foi mostrar para o mundo o que ela realmente era. Então, é como se Jesus estivesse dizendo, seja o que você realmente é. E aquela figueira então se secou, porque ela era, na realidade, seca. Não tinha fruto algum. Na mensagem que eu preguei anteriormente, lá de Lucas 13, que da mulher encurvada, eu fiz uma citação de Spurgeon, né? E fazendo um paralelo com essa mensagem aqui, se Jesus expusesse o nosso interior, quantas pessoas secas estariam no nosso meio? Quantos de nós secariam imediatamente? Quantos de nós teríamos revelados, ou seria revelado ao mundo, a hipocrisia que há dentro de nós? O que nós precisamos ter em mente é que todos nós, absolutamente todos nós, somos assediados pela hipocrisia, pela vontade de mostrar sermos algo que realmente nós não somos. E ultimamente, né, nessas últimas décadas, aí, talvez nessas 2 últimas décadas, com a expansão das redes sociais, a gente vê muito isso, pessoas mostrando para o mundo algo que não é. Porque nas redes sociais todo mundo está feliz, todo mundo ninguém tem problema, ninguém passa dificuldade, está tudo ok. Posta uma foto de 5 anos atrás, como se fosse hoje, né, numa viagem, e está tudo ok, ninguém passa problema, ninguém é feio nas redes sociais. Nós somos estimulados a mostrar para o mundo algo que nós não somos, porque quando você vê mensagens ou postagens de gente falando, mostrando, né, ó, como a vida é boa, olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz, olha para onde eu fui, a gente fica meio, né, não, eu tenho que, primeiro você vai dar uma curtida, daí você fica tentando achar alguma coisa na sua rede social, alguma foto sua de uma viagem que você fez, sei lá, né, uma praia grande. Aí você põe lá Long Beach, né, para ficar chique, né, para ficar chique, né, a praia grande não, Long Beach. Porque você tem que mostrar também que você é feliz, você tem que mostrar também que está tudo ok com a sua vida. Todo mundo tem que pensar que todos os seus boletos estão pagos. Nós somos estimulados a mostrar aquilo que nós não somos. E nesse contexto, né, nós somos também assediados a mostrar que nós estamos em um certo nível de transformação que nós ainda não chegamos, falando de forma espiritual. Então, a gente quer mostrar uma religiosidade, uma intimidade com Deus que nós na realidade não temos.
O perigo de nos rendermos a este assédio, o assédio da hipocrisia, é que nós podemos nos convencer que somos o que na verdade não somos. Aí nós nos tornamos sofistas. O que é um sofista? Basicamente, o sofista ou o sofisma, né, significa algo que tem aparência de verdade, todo mundo diz que é verdade, mas é uma mentira. E a vida de muitos tem sido uma mentira. E a Bíblia está repleta de afirmações que declaram que Deus, Ele olha o nosso coração, Ele olha o nosso interior, Ele olha quem nós realmente somos, e não a nossa aparência. Deus olha quem nós somos, e não a nossa aparência. E nesse milagre, Jesus então está apontando para o que pode ser o nosso destino. Por isso que esse milagre é confrontador, porque ele mostra o que pode ser o nosso destino e deixa claro que não há lugar para hipócritas no seu reino. No reino que é chegado a nós por meio de Cristo, não há lugar para hipócritas, não há lugar para o falsário, não há lugar para aquele que finge ser o que não é. O hipócrita, ele pode enganar as pessoas, mas não pode enganar a Deus. Ele será, o hipócrita, no reino de Deus, ele será exposto. E sua permanência no reino inaugurado não será permitida. Deus não vai permitir que o hipócrita permaneça no lugar onde ele está atraindo os santos, aqueles que estão vivendo a verdade exposta pela própria Escritura, pelo próprio Evangelho. Não há lugar para o hipócrita no reino de Deus. Não há lugar para o hipócrita na presença de Deus. Olha o que Jesus diz lá em Apocalipse sobre a igreja de Sardes. Apocalipse 3, versos 1 e 2. Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras, olha só, tens fama de estar vivo, mas está morto. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha o verso 2. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Verso 2 novamente. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Então o próprio Jesus, ele vem, ele olha para nós e diz: olha, há um falsário dentro de você. E antes que esse falsário receba a sentença de morte, antes que esse falsário receba, ou você se torne uma árvore seca desde a raiz, observe, fique alerta, busque ouvir a palavra que foi dada a você e se arrependa. Esse milagre é um milagre que também nos chama ao arrependimento dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A vinda de Jesus e o estabelecimento do reino, do seu reino nesta terra, nos confronta com o nosso próprio pecado e com a nossa indignidade diante de um Deus santo. E nos alerta para a necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados, antes que a gente seque, antes que a gente receba uma palavra final de Jesus. Quando Jesus, na ocasião em que Jesus promulgou essa maldição contra aquela figueira, é evidente que ele estava falando também, como eu já disse, dos líderes daquela época, estava falando daquelas pessoas que estavam vivendo naquela época, e a gente pode associar, né, como sendo a igreja
ali judaica, vamos dizer assim, representada pelas sinagogas. Esta uma igreja era uma igreja falsa. Em Sardes, o que nós vemos, o que o Apocalipse diz? O que Jesus está revelando sobre essa igreja de Sardes? Que era uma igreja com aparência de ser uma igreja saudável, vigorosa e ativa, mas ela não tinha frutos agradáveis a Deus. E Jesus então chama essa igreja para o arrependimento. A mesma coisa está acontecendo lá, naquele momento em que Jesus está falando a respeito promulgando aquela maldição sobre a figueira, e ao mesmo tempo ensinando para aquelas pessoas que estavam ali a respeito da hipocrisia. No verso 3 de Apocalipse capítulo 3, Jesus diz o seguinte: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Olha só o que Jesus diz aqui no verso 3 de Apocalipse 3. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Se não estiveres alerta, virei como um ladrão e tu não saberás a que hora virei contra ti. Um chamado ao arrependimento, um chamado para uma mudança de vida, um chamado para nós sermos autênticos ou autenticados por Cristo. Jesus nos chama para essa autenticidade nele. Por quê? Porque todos nós corremos esse risco, o risco de vivermos uma vida hipócrita, e por isso é necessário se arrepender. Nós não podemos nos contentar em somente ouvir mensagens e palavras de autoajuda, dizendo que você é maravilhoso, que você pode tudo, e que você, o problema está na sua mente. Não, o problema não está na sua mente, o problema está no pecado que você comete, na vida de pecado que você tem, que nós temos. E a solução não é nós pensarmos positivamente, a solução é nos arrependermos. J.C. Ryle, ele, nas suas meditações, num livro que ele tem sobre as meditações em Mateus, ele disse o seguinte: uma pessoa que se diz cristã, mas não produz fruto algum, não estaria em perigo terrível, podendo tornar-se uma figueira seca? Não há que se duvidar disso. Enquanto se contenta com a mera folhagem da religião, com um nome de que vive, mas ao mesmo tempo está morto, e tendo apenas a forma de piedade sem poder, a alma da pessoa está em grande perigo. E ele continua: enquanto se satisfizer em ir à igreja e participar da ceia e ser chamado de cristão, enquanto seu coração não tiver sido transformado e não houver abandonado os seus pecados, está diariamente provocando a Deus a cortar a árvore irremediavelmente. O fruto do Espírito é a única prova segura de que estamos unidos a Jesus Cristo, salvos e a caminho do céu. J.C. Ryle, como eu disse, ele cita isso no seu livro As Meditações no Evangelho de Mateus. Ainda no capítulo 21, de Mateus, no verso 19, nós vemos que essa figueira, como eu disse há pouco, ela se torna uma representação da igreja judaica, e também da igreja hipócrita. E aqui nesse verso a gente vê a sentença de Jesus, como a sentença de Jesus foi implacável, assim como a justiça de Deus é implacável com qualquer pecado. No verso 20, quando os discípulos viram o que aconteceu com a figueira, eles perguntam admirados, como que a figueira secou assim de imediato? Eles ficam realmente admirados e maravilhados com o que eles viram. E diante dessa admiração, desse fenômeno físico
que Jesus ali manifesta pelo seu poder e autoridade, Jesus, ao invés de responder, né, diretamente aquilo que eles perguntaram, Jesus ensina algo que é comparativamente maior do que amaldiçoar uma figueira e ela secar. Falando ali da figueira física, da árvore, né? Ele fala do poder da oração. Jesus usa uma metáfora, né? Que na nossa língua portuguesa, né, a gente pode chamar de metáfora hiperbólica. O que é metáfora hiperbólica? Né? É o uso de um exemplo extremo, né, e exagerado para ensinar para trazer um ensinamento. No caso aqui, Jesus está usando essa metáfora, esse exagero, né, justamente para ensinar sobre as maravilhas da oração. Eu não vou entrar aqui na questão da literalidade ou não, né, do que Jesus disse sobre a montanha, né, se tiverdes fé do tamanho de um grão não, né, que ele na realidade ele fala, se no verso 21, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. Eu não vou entrar na literalidade dessa questão, mas existem muitos textos, né? Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, Mateus 17, 20, Marcos 11, 21, 22 e 24, 21, desculpa, Marcos 11, 22, 23, 24, Lucas 17, 6, João 14, 12, aí depois Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 13, 2, Tiago vai fazer uma citação lá no primeiro capítulo, verso 6, onde há citações relacionadas como essas, de ter fé para dizer para uma figueira se lançar no mar, a montanha, um monte ser lançado também no mar. Então todos esses textos tratam desse assunto, né? Mas Jesus apresenta aqui, em Mateus 21, como a oração pode, de fato, transformar situações impossíveis. A questão aqui da oração Jesus trazendo um ensino. Veja que o contexto é a figueira se secar, e eles maravilhados de como que aquela figueira se secou imediatamente desde a raiz. Isso significa que aquela árvore, né, uma árvore seca pela raiz, qualquer vento derruba. Qualquer força a mais que você empenha ali sobre aquela árvore, ela cai, né? E o que Jesus estava usando esse milagre, né, para ensinar aos discípulos, era como a oração tem poder de transformar situações. Como a oração nos faz perceber a ação de Deus e como a oração nos inclui na execução de Deus sobre a terra. Jesus estava ensinando estas coisas. O ponto em comum, né, desses textos que eu citei, qual é? É a fé. O ponto em comum é a fé. Por exemplo, Mateus 17, 20, que eu citei, diz o seguinte: por causa da vossa pequena fé, pois, em verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Uma vez Paulo afirmou lá em Romanos 10, 17, portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Se Paulo, vamos ver as associações aqui que as Escrituras nos trazem. Jesus está falando que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, coisas maravilhosas podem ocorrer quando nós orarmos. Paulo está dizendo que a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer pessoa e não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a pregação do Evangelho, é ouvir a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, a exposição genuína e fiel da palavra de Deus.
É isso que gera fé no coração de alguém. Senão, é mais uma palestra de automotivação. As pessoas saem motivadas, puxa, eu posso, vamos lá. Mas isso não é fé. É pensamento positivo. Pensamento positivo é uma coisa, fé é outra. A fé está fundamentada no que Deus diz na sua palavra, no que a palavra de Deus gera. Pensamento positivo é eu acreditar que alguma coisa vai dar certo. Aí eu convido Deus para, oh Deus, eu acredito que vai dar certo. Vem comigo, faz dar certo. Aí eu pago com algum jejum, eu pago com alguma oferta. Isso não é fé, é pensamento positivo. É ruim você ter pensamento positivo? Não vou falar que é ruim, porque você precisa pensar positivamente diante de muitas situações. Mas você não pode chamar isso de fé, porque a fé está fundamentada na palavra. Com base nisso, quando Jesus diz, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e certa vez o pastor Silvio trouxe um grão de mostarda aqui, que é bem pequenininho, se você não viu, procure, você vai ver que é bem pequenininho. E ela depois se torna uma grande hortaliça, As escrituras também dizem. Mas qual é a conclusão que eu quero chegar diante disso? É que se nós nos alimentarmos, mesmo que seja uma mínima porção diária da palavra de Deus, e deixarmos que esta porção encha o nosso coração e governe a nossa vida, ela vai produzir uma inigualável e poderosa confiança em Deus em cada situação e ocorrência de nossas vidas. Se nós nos alimentarmos, olha só, eu não estou falando de você depois de um período de jejum, de, 3 dias, não vou nem falar 40 dias, depois de um período, não estou falando de você, depois de um período de jejum de 3 dias, vai lá numa feijoada e come uma feijoada, você vai ter uma indigestão. Não estou falando disso. O que eu estou dizendo é que se diariamente nós nos alimentarmos da palavra de Deus, mesmo que seja uma porção, um capítulo, alguns versículos, mas se todo dia nós nos alimentarmos com a palavra de Deus, esta palavra vai gerar em nós uma confiança em Deus, não uma confiança em nós mesmos. Vai tirar de nós o foco daquilo que a gente vai procurar dentro de nós e vai colocar o nosso foco em Cristo, porque Ele tem poder, a sua palavra tem poder. Não é o que eu digo que vai mover o universo para que o universo então me favoreça. Não, é a palavra daquele que criou o universo que vai mudar todas as coisas. E uma vez que Jesus é o verbo de Deus, a fé é uma decisão por Jesus. Se Jesus é o verbo de Deus, e eu estou aqui nesse instante me baseando no que Paulo disse lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, se Jesus é o verbo de Deus, a fé é uma decisão por Jesus. É confiar na autoridade dele, no poder que vem dele sobre todas as coisas. É depositar sobre ele a confiança de que a vontade do Deus imutável prevalecerá. O Deus imutável que nós estávamos estudando há pouco aqui na EBD. É depositar sobre ele a confiança. É depositar sobre Jesus a confiança de que a vontade desse Deus poderoso será realizada tanto na terra como é no céu. Mas onde está a ligação entre esse milagre punitivo da figueira com a oração? Tanto no milagre como na oração, o fruto que Deus espera encontrar em nós é a fé em Cristo. Deus espera encontrar um fruto em nós. E que fruto é esse? A fé em Cristo, sem hipocrisia, sem falsidade, sem mentiras, sem enganos. Lucas capítulo 18, versos 7 e 8 diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes.
Olha o verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier, olha o alerta aqui, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Jesus passar por nós e ver a nossa vida, Ele vai achar fé? Ele vai achar a si mesmo dentro de nós? Esta é a pergunta que temos que fazer para nós mesmos. E nesse mesmo instante que nós estamos aqui ouvindo a sua palavra, Jesus está perscrutando o nosso coração. Ele está olhando para o nosso coração. Ele encontrará no nosso coração aquela esperança exclusiva nele, aquela esperança ou aquele desejo de obter resposta que venha somente dele, não várias respostas, mas a resposta que vem dele. Ele vai encontrar isso em nós. Ele encontrará em nós o fruto da fé, porque é isso que Ele quer encontrar no nosso coração, é isso que Ele quer encontrar em nossa vida, e é isso que nós devemos clamar, que Ele seja encontrado em nós, que a sua imagem seja encontrada em nós. Quando Jesus procura fé em nós, Ele está procurando a si mesmo. E Ele quer que nós nos alimentemos dEle, para que Ele gere em nós a fé que Ele vai usar para manifestar o seu poder na terra. E então, quando nós orarmos, nós não vamos orar no nosso poder, na nossa autoridade, mas no poder de Deus, na autoridade que vem de Deus. E esta oração da fé é que salva o que crê. Esta oração da fé que Deus usa para manifestar o seu poder e realizar milagres, curar vidas, salvar principalmente. O principal propósito de Deus é salvar vidas. E quando então nós nos alimentamos da sua palavra, quando então nós nos alimentamos do próprio Cristo, esta fé é gerada em nós, e quando nós então abrimos a nossa boca, o fruto vem. E o fruto é Ele quem produz. É Ele quem produz o fruto em nós. E o fruto, como nós já ouvimos diversas vezes aqui, o fruto não é para nós. A árvore não produz fruto para si mesma. Ela produz fruto para outros. É para outros que a árvore produz fruto. E o que Jesus quer gerar em nós são frutos que outros vão se alimentar. E ao se alimentar desse fruto, que é a palavra de Deus, não é a sua capacidade, não é a sua intelectualidade, não é a sua força física, mas é a palavra de Deus que está viva dentro de você. Quando as pessoas se alimentarem dessa palavra, elas também vão receber fé, porque Cristo é a palavra. Jesus é a palavra que transforma todas as coisas. E Jesus está mostrando para os discípulos que quando eles oram, se eles orassem com esta fé, se eles orassem com o foco no próprio Cristo, então, certamente, tudo aquilo que eles pedissem em oração seria feito, porque não seria a vontade deles, mas seria a vontade de Deus. E como eu disse há pouco, a vontade de Deus, ela é feita tanto na terra como no céu. E é isso que Cristo quer de nós. Podemos ficar maravilhados com algumas realizações? Sim, ficamos. Mas o fruto que Ele quer gerar em nós é o fruto da fé em Cristo, a confiança total e irrestrita em Cristo, no poder que vem de Cristo. Como Paulo disse, e nós até cantamos aqui, que a palavra de Cristo habite ricamente em nós.
Como nós também cantamos a música do Samuel, né? Como discípulos de Cristo, nós devemos frutificar. Porque a árvore que não frutifica, Jesus corta. A árvore que não frutifica, Jesus corta. E mais uma vez, Jesus está aqui hoje, agora, nesse instante, perscrutando o nosso coração, passando por nós. Está vendo folhas verdes? A nossa aparência é de que nós temos frutos. E nós precisamos ter frutos. Nós precisamos frutificar. O mundo precisa se alimentar daquilo que nós temos ouvido e recebido. Como ele disse lá em Apocalipse 3, verso 3. E eu quero terminar lendo novamente esse texto. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Pois se não estiverdes alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Que quando o Senhor vier, Ele não venha contra nós, mas Ele venha em resposta à nossa oração. Oração esta que está fundamentada na fé, e a fé que é gerada pelo ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus que é o próprio Cristo. Que Jesus nos encontre cheio da presença dEle. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar por essa mensagem, por essa palavra. Espero que você tenha entendido. E eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar para que o Senhor gere em nós frutos verdadeiros. Como também, certa vez, João Batista pregou, né? E ele disse que para os seus ouvintes que indagavam a ele, né, como eles poderiam ser salvos, ele disse: tenho frutos de verdadeiro arrependimento. Tenho frutos de verdadeiro arrependimento. E certamente nós temos muitas coisas, muitos pecados dos quais nós devemos nos arrepender. E esse é o momento em que nós estamos diante de Cristo. Estamos diante da mesa do Senhor. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E antes disso, então, nós devemos nos apresentar diante de Cristo, arrependidos pelos nossos pecados, e pedir e clamar a Ele que nos limpe e que nos faça frutificar para Ele. Então te convido a orar dessa forma, arrependendo dos seus pecados, clamando ao Senhor para te fazer uma árvore frutífera, e que por meio de você o nome dele seja glorificado e exaltado. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, e nós não queremos, ó Pai, ser como essa figueira que tinha somente folhas, mas não tinha frutos. Nós não queremos ser hipócritas, nós não queremos ser falsos, mentirosos, nós não queremos enganar as pessoas, nós não queremos enganar a nós mesmos. E por isso nós te pedimos que, em primeiro lugar, o Senhor nos perdoe por vivermos uma vida hipócrita, de mostrar exteriormente aquilo que nós não somos interiormente. E antes que a nossa vida se seque, antes que o Senhor nos corte pela raiz, antes que o Senhor nos lance como aqueles ramos que foram cortados e lançados ao fogo, antes que venha o teu juízo sobre nós, antes que venha o teu juízo sobre o nosso pecado, nós te pedimos e clamamos que nos perdoe, que o Senhor nos limpe, que o Senhor venha assim nos podar, tirar aqueles galhos de nós, aqueles pecados
que nós não conseguimos nos libertar sozinhos e nunca conseguiríamos. Que o Senhor nos liberte dos nossos pecados, e que o Senhor gere em nós uma vida de santidade, e que o Senhor gere em nós os teus frutos. Que nós então, ó Pai, ao vermos o milagre da transformação, nós, ó Pai, possamos ver a fé crescendo em nós por meio do alimento da Tua palavra, Senhor. Nós que temos ouvido a Tua palavra semanalmente, que nós possamos nos alimentar dela diariamente, para que ela gere a fé necessária em nossos corações, para que o Senhor possa crescer em nós, para que a nossa confiança em Ti, Senhor, possa crescer cada vez mais. Porque quanto mais Te conhecemos, mais confiamos em Ti. E quanto mais confiamos em Ti, mais nós cremos no poder da oração, mais nós cremos no poder de coisas maravilhosas que podem acontecer em resposta à oração. Porque nós não oraremos mais segundo a nossa vontade, não segundo aquilo que nós desejamos, mas segundo a Tua vontade. E então o Salmo 37 irá se cumprir em nossas vidas. O desejo do nosso coração, que não será o nosso desejo próprio, mas o desejo do Senhor gerado em nós, será realizado. Pai Celeste, transforma a nossa vida. Pai Celeste, nos ajude para sermos frutíferos, para que quando abrirmos a nossa boca em oração, nós possamos ver coisas maravilhosas acontecendo, coisas muito mais maravilhosas do que ver uma árvore se secar. Que em tudo isso, Pai, nós possamos ser livres desta maldição de ser cortado e de estarmos secos sem fruto. Ao mesmo tempo, Senhor, que nos tornaremos em Ti árvores frutíferas e pessoas que confiam plenamente no Senhor, que depositam a fé em Ti, Jesus, e vivem por esta fé. Transforma a nossa vida, Pai, torna-nos frutíferos. Nós queremos e precisamos dar frutos, e frutos bons. Por isso eu te peço que encha o nosso coração com o desejo de nos alimentarmos da Tua palavra diariamente, para que estas verdades se tornem realidade em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém.